Pai Santo, desde o céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente, bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor, bendirei eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham, eu repito mais uma vez, através do Facebook aqui da Paróquia Bom Jesus e também do YouTube. Sejam bem-vindos. Vamos partilhar a palavra do Senhor que nós acabamos de ouvir proclamada na liturgia da missa de hoje. O profeta Zacarias, o apóstolo Paulo e o Evangelho de Mateus nos convidam a mergulhar na busca pela sabedoria divina, não uma inteligência que pode nos abandonar, mas a verdadeira sabedoria que vem de Deus, e essa não nos vira as costas. E Zacarias, o profeta, chama a nossa atenção na primeira leitura de hoje, chama a nossa atenção através de uma cidade. Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro, e olha as características deste rei. Ele é justo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que se molda a partir da vontade de Deus. Lembre-se que Jesus diz: não se faça a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Então o rei que vem para governar estas cidades que recebem o convite à alegria, ao júbilo, é um rei justo.
Não é um rei à medida dos outros, que impõe cargas pesadas aos ombros dos seus subalternos. É rei justo. É rei que faz com que a vontade de Deus prevaleça na vida dele e na vida do seu povo, sem sombra de dúvida. É um rei que não vem somente para fazer a justiça acontecer, rei justo, mas é um rei que vem para salvar. Ele salva, diz Zacarias. Ele é humilde. Não confunda humildade com pobreza, são coisas distintas. Às vezes a gente encontra algum jogador de futebol aí que saiu da pobreza, agora com altos salários que ganha, e dão entrevista dizendo, porque eu sou de uma família humilde. Tomara que seja. Mas eu acho que nesse caso se refere à pobreza mesmo. O rei que vem para governar estas cidades e o seu povo é um rei humilde. Humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. Humilde é aquele que sabe que outras pessoas sabem mais que ele. Humilde é aquele que se deixa esvaziar da sua arrogância, da sua prepotência, e eu diria até da sua sabedoria, para se deixar preencher pela sabedoria de Deus. Ele é humilde e vem montado num jumento, um jumentinho, um filho de jumenta. Diferente dos grandes reis da época que entravam nas cidades que iam governar a cavalo ou nos seus carros. O rei que vem para governar com justiça, o rei que vem para salvar, o rei que vem humildemente, vem montado num jumento. Só que ele vem para eliminar os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, que o padre acabou de falar. Ele vai quebrar o arco dos guerreiros e vai anunciar a paz a todas as nações. A paz não significa simplesmente ausência de guerra. A paz significa a presença de todas essas características do rei de hoje. O rei justo, o rei que salva e o rei que é humilde. Quem dera os nossos governantes hoje tomassem consciência de que para governar esta nação tão numerosa, que é o povo brasileiro, eles precisam dessas qualidades aqui da primeira leitura. Tomar consciência de que para governar é preciso, acima de tudo, ser justo. Vocês viram quantos estados brasileiros aí nesses últimos dias? Governadores, secretários de saúde, assistentes, tudo sendo presos ou denunciados por compra de aparelhos, de equipamentos de respiração superfaturado. Isso é justiça? Que país estamos vivendo? Que reino de Deus queremos acontecer entre nós? Quando aqueles que deveriam governar com justiça se apropriam do direito à sobrevivência daqueles que estão infectados por este vírus e querem se dar bem às custas do povo brasileiro. Não basta só os salários exorbitantes que já recebem. Ainda querem que as pessoas morram para que eles possam faturar em cima disso. É triste demais. E parece uma coisa, parece que quanto mais se cava, mais se descobre. Até aqueles que às vezes a gente julga ser os mais honestos, de vez em quando aparece alguma coisa aí que fez de falcatrua, né? Como é que vamos fazer o reino de Deus acontecer? Então presta atenção, corruptos, ladrões, o novo rei que vai governar as nações vem para eliminar os carros, os cavalos de todos os poderosos, aqueles que se apropriam
do bem-estar dos irmãos, vão perder os seus postos. Seu domínio, diz a palavra de Deus, se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até os confins da terra. Ou seja, é claro que aqui o profeta Zacarias ainda não fala de Jesus Cristo, porque é antes de Jesus Cristo. Mas nós podemos dar estas características, essas qualidades aqui a Jesus Cristo, que veio para governar com justiça, diferente dos outros que governavam até então. Agora, o caminho para chegar a essa justiça, meu irmão, minha irmã, é o que Paulo apresenta na segunda leitura de hoje. É a vida segundo o Espírito Santo. Vocês que nos acompanham aí durante toda a semana, vocês viram essa semana, sexta-feira, o padre Edmilson conversando conosco a respeito da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Vocês lembram que no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus entra na sinagoga e a ele é entregue a palavra de Deus, e ele escolhe o capítulo 61 do profeta Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos da prisão. E tudo que Jesus fez durante a sua vida, ele fez guiado pela força do Espírito de Deus. É tanto que depois alguém vai dizer, é por Beelzebu que ele expulsa os espíritos. Ele diz, não, é pelo dedo de Deus que isso acontece. Então, se nós também nos deixamos guiar pela força do Espírito de Deus, as nossas atitudes serão atitudes de homens e mulheres justos, de homens e mulheres que apontam para a salvação de Deus em Jesus Cristo, de homens e mulheres humildes, porque se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, não pode ter atitudes arrogantes, não pode ter atitudes prepotentes, não pode ser uma pessoa ambiciosa acima da medida, não pode causar sofrimento à vida dos outros. O Espírito de Deus não permite que as outras pessoas sofram por nossa causa. Então ele não pode habitar uma casa prepotente. Se você se deixar guiar pelo Espírito de Deus, você, sem sombra de dúvida, vai demonstrar nas suas ações humildade. E para terminar, o Evangelho de hoje apresenta algo que nós devemos aprender sempre com Jesus Cristo. O que é, padre? Olha a maneira como Jesus fala com o Pai. Às vezes a gente vai fazer um momento de adoração ao Santíssimo, ou vem para a igreja, se coloca ali diante de Jesus Eucarístico, fazendo a oração mais rebuscada que existe. A gente vai buscar palavras no dicionário para dizer a Deus na nossa oração. Olha como Jesus reza ao Pai. Eu te louvo, Pai. Que simplicidade. Ele não começa a dizer um monte de característica de Deus, embora diga. E quando ele diz em 2, 3 palavras, ele diz tudo a respeito do Pai. Mas é importante esta palavra, eu te louvo, Pai. O Senhor merece. Não só o meu louvor, mas o louvor de todos. Não que Deus precise do nosso louvor, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa gratidão. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, ou seja, Senhor de tudo. Eu te louvo por isso. Te louvo por quê? Primeiro, eu te louvo por um certo fracasso. A tua palavra não foi aceita, não foi querida entre os inteligentes, entre aqueles que são
as autoridades político-religiosas do tempo de Jesus. Eu te louvo, Pai, essa gente não aceitou a tua palavra. Se você pegar o texto que antecede aqui o evangelho de hoje, no capítulo 11 de Mateus, você vai ver que até João manda um grupo de discípulos até Jesus para perguntar a ele se ele é ou não é o Messias, se deve esperar outro. E Jesus diz, olha, vai dizer a João o que você está vendo, o que você está ouvindo, ao reino de Deus sendo anunciado, os paralíticos que andam, os cegos que enxergam. Se isso não é a ação do Messias, de quem será? E Jesus agradece a Deus no evangelho de hoje, porque o conhecimento da realidade do reino dos céus ficou escondida, não somente aos olhos, mas ao coração desta gente arrogante e prepotente. Não é proibido você ser inteligente, você conhecer as realidades que te circundam, mas esse conhecimento não pode ser arrogante, não pode ser prepotente, não pode ser desmedido. Eu não posso achar que sei mais do que os outros. Isso é arrogância, isso é prepotência. Eu tenho que tomar conhecimento, eu tenho que ficar sabendo que outros sabem ou podem saber mais do que eu. E é dessas pessoas que eu devo me aproximar para conhecer também o que elas conhecem. E talvez ensinar o que eu conheço a elas. Mas, Pai, eu te louvo também, porque são os pequeninos, são os marginalizados, são os pobres, são aqueles que não têm essa sabedoria humana toda, que acolhem a tua palavra, que acolhem o teu reino. Eles já não têm mais o que perder mesmo. Então, por isso, eles se colocam nessa recepção do que Jesus está dizendo. Já os poderosos, vendo Jesus falar e fazer o que está falando e fazendo, se sentem ameaçados, por isso não aceitam o que Jesus faz, o que Jesus fala. Mas eu te louvo, Pai, eles não aceitaram, mas houve quem aceitasse. São Paulo vai dizer algo semelhante em relação àquilo a que ele foi chamado a anunciar para aqueles que ele foi enviado, os judeus. E quando Paulo começa a falar a respeito de Jesus Cristo, do reino de Deus, os judeus não aceitam e Paulo se dirige aos pagãos. Eu fui enviado a vocês, vocês não aceitam, eu vou a quem aceita. Eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas o Senhor permitiu que os humildes, os pobres, os necessitados pudessem acolher esta mensagem. O versículo 27 parece não ser de Mateus. A linguagem é própria de São João, né? Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa é a linguagem própria de São João. Não faz mal, está aqui no Evangelho de São Mateus. E depois, para encerrar, tem um convite de Jesus a nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Gente, quem de nós é capaz de olhar o peso da cruz de Jesus, o peso que ele carregou nas costas, e achar que o jugo dele é menor que o nosso? Talvez a cruz que você carregue seja a cruz da sua vida, a cruz da sua família, a cruz dos seus amigos, um grupo bastante reduzido. A cruz que Jesus carregou é peso dos pecados de toda a humanidade. Portanto, não tem como a cruz de Jesus ser mais suave do que a nossa.
Agora nós aprendemos a reclamar de tal maneira que a cruz da Thelma é sempre mais leve do que a minha. E às vezes é muito mais pesada. A cruz do Jonathan é mais leve do que a minha cruz. A cruz de alguns de vocês que aqui estão podem ser mais leves do que a minha. Jesus diz, vocês querem experimentar? Venham. Está aqui a minha cruz, está aqui o meu jugo, experimenta, põe nas costas. E você vai ficar envergonhado, porque você vai ver que a minha é muito mais pesada do que a sua. E você reclama da sua, e eu carreguei a minha sem reclamar. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de Jesus. Carregue a sua cruz sem reclamar. E saiba que ele carregou uma cruz muito mais pesada do que a sua, por você, por mim. Troca com ele para ver se você aguenta. Aprenda dele, é o convite do evangelho de hoje. Aprenda de Jesus, manso, humilde de coração. Não ficou carregando a cruz e reclamando. Assumiu o projeto do Pai e levou esse projeto até o fim. Eu acredito que isso nós devemos fazer também. É claro que a gente pode entender esse jugo aqui também como o peso que o povo, as autoridades político-religiosas da época de Jesus colocava nas costas do povo. A lei, pois as autoridades viam o povo pobre e humilde como o povo maldito, porque não conhecia os mandamentos e a lei de Deus. E colocavam um peso muito forte nas costas desse povo. E Jesus diz, venha a mim que eu vou ensinar de uma maneira diferente a vocês. Pois esses colocam nos ombros de vocês um peso que eles não podem carregar. Enquanto o meu jugo vocês não podem carregar também, mas eu vou aliviar o jugo de vocês. Você imagine se a gente tivesse que pagar por todos os nossos pecados diante de Deus? O tamanho do peso que isso ia ficar em nossas costas, nós não poderíamos pagar. Mas Jesus veio e tirou esse fardo de cima da gente. Assumiu, levou com ele este peso até a cruz, para que a gente pudesse com ele ressuscitar para uma vida nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador